Olá, pessoal do sétimo, estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês, agora do terceiro bimestre. Para isso, eu vou dividir o vídeo em três partes. Agora, nesse primeiro, eu vou focar mais na região Nordeste, e aí depois eu vou trazer elementos da região Sudeste, né? A região Sudeste vai ficar dividida em duas partes. Bom, primeiro eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Então, vamos lá. A gente está estudando, né, as regiões do país. Uma coisa muito importante é não esqueçam dos estados, das capitais. Vocês precisam ter essa noção do nosso país, de como ele é dividido. Isso é muito importante, né? Porque se a gente não conhece o nosso próprio país, a gente não consegue se apropriar da cultura, enfim. Então, é importante, saibam se localizar no nosso espaço, tá? Então, eu vou começar aqui falando da região Nordeste. Primeira coisa importante que vocês precisam se lembrar, certo? É que a região Nordeste, para a gente entender as suas dinâmicas, para conseguir elaborar políticas públicas, a região Nordeste, ela foi dividida em quatro sub-regiões, certo? Então, uma região foi dividida em quatro. Por que essa subdivisão? Como eu acabei de explicar, para poder entender melhor as diferenças que tem, porque é uma região grande e apresenta diferenças, e poder elaborar políticas que melhorem a vida das pessoas em cada sub-região, certo? Então, a primeira sub-região, se a gente for seguindo uma ordem, né, nós temos a zona da mata, que é a mais populosa, né, e a mais densamente povoada também. Então, a zona da mata é aquela que está ali na região litorânea. Então, vocês não podem se esquecer disso, certo? Depois, conforme a gente vai entrando mais para a região Nordeste, a gente vai seguindo em direção ao Agreste, que é uma região que é uma área de transição. Por que transição? Porque ela está localizada em áreas um pouco mais altas, mas ela apresenta características da zona da mata e vai apresentar também características da sub-região seguinte, que é o sertão. O sertão é aquela área mais no interior da região Nordeste, ele pega a maior parte da região Nordeste e é caracterizado por um domínio morfoclimático muito importante que a gente chama de caatinga, que está associado ao clima árido, né? Ao semiárido, perdão. E a última, que de certa forma também é uma zona de transição, é a meio norte. Por quê? Ela pega características do sertão e da região amazônica que a gente está estudando agora no final do bimestre, que fica na região norte, né? Então, essas são as características gerais que vocês precisam lembrar. Por que lembrar disso? Porque a partir dessa subdivisão, a gente vai entender agora como se destaca a economia, como é dividida, digamos assim, a economia da região Nordeste, né? Como que vão ser produzidas cada coisa, onde que vai ser produzida cada coisa. Então, vamos falar primeiro de agropecuária, tá? Esse mapinha aqui é legal porque ele mostra o que é produzido em cada local aqui. Como eu falei para vocês, essa região aqui, litorânea, zona da mata. Depois vem o agreste, o sertão aqui todo o interior e mais próximo aqui da região norte a gente vai ter o meio norte, tá? Então, o que que é produzido em cada lugar, em cada sub-região? Vamos pensar nos produtos. Na zona da mata, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos essa mancha verde, que significa o quê? Cana de açúcar. E essa mancha marrom, que é o cacau. Então, os dois principais cultivos da zona da mata são a cana de açúcar
e o cacau. A gente tem outras coisas também, como vocês podem ver, mas essas duas são as principais, porque elas estão em maior destaque, tá? Então, aqui, ó, já vou correndo colocar aqui. Vou colocar aqui do lado, tá? A economia na zona da mata, né, baseada, pelo menos na questão da agropecuária, no cacau, barra, cana de açúcar, certo? Tem que me mover daqui. Açúcar. Pronto. Aí, aqui, gente, eu só vou colocar, então, que a economia da região Nordeste está dividida, né? A gente vai falar primeiro da agropecuária e depois a gente vai falar sobre a indústria. Pronto. Então, aqui, agropecuária, né? Voltando. É, por quê? É só um detalhe, né? Porque cana-de-açúcar e cacau aqui, por conta do clima, né? Que é mais favorável, é mais úmido e são cultivos que precisam de mais umidade. E também por conta do solo rico em nutrientes, que a gente chama de solo massapê. Depois a gente tem o agreste. Vocês podem ver que no agreste tem um pouco um vazio, né? O agreste, como ele é uma área de transição, ele apresenta características úmidas e apresenta características também do clima semiárido. Então, é um clima assim que por vezes pode estar mais seco, outra hora ele tem umidade, mas principalmente o solo dessa região, que é o Agreste, que está localizado em uma área de planalto, é um solo, ele não é muito bom para plantar as coisas. E tem a questão da altitude também. Então, o Agreste não tem uma produção assim tão expressiva como vocês podem ver aqui. Mas o que se destaca, né, no Agreste, geralmente é a pecuária. Principalmente a criação de pequenos rebanhos, então de ovelhas, cabra, essas coisas, tá? É mais a pecuária que a gente está falando aqui no Agreste. O sertão, apesar do clima árido que eu falei para vocês, ele apresenta cultivo, sim. Que cultivo é esse? É a fruticultura irrigada. Aqui na região Nordeste passa um rio muito importante, que é o Rio São Francisco. Ele nasce aqui em Minas Gerais e ele vai terminar mais ou menos por aqui. Esse rio, graças a ele, porque ele passa no meio do sertão, inclusive, graças a ele foram criados projetos de irrigação na região Nordeste que permitiram o cultivo de frutas que precisam de bastante água. Então, a água é levada até as regiões mais áridas, né, do sertão, e é possível fazer a plantação. E aí a gente está falando principalmente de frutas, por exemplo, a uva aqui, ó, nessa manchinha roxa. Aqui, no interior do Rio Grande do Norte, a gente também tem o cultivo, do melão. Então, são duas, principais frutas que são produzidas no sertão. Então, aqui no geral, a gente tem a fruticultura irrigada. Vou precisar me tirar aqui de novo do lugar. Irrigada, tá? E por último, a gente tem a região meio norte. A região meio norte, ela é caracterizada por ter bastante espécies de diferentes coquinhos. Então, a gente tem o babaçu, tem a carnaúba, e aí tem a comunidade tradicional das quebradeiras de coco e tudo mais. Porém, nos últimos anos, é, a gente pode observar que tem se expandido pela, pela região meio norte, e agora a gente vai ver na região norte também, uma área de plantação de soja. Isso tem a ver com agronegócio, é um debate muito controverso, porque acaba desmatando áreas de floresta nativas para substituir por cultivo de soja, então é bem complicado.
Mas a gente tem, então, no interior da região meio norte, né, principalmente nessa área aqui entre o Maranhão, Piauí, a Bahia e aqui do lado do Tocantins, é uma área por onde o cultivo da soja está se espalhando com mais, está avançando com mais rapidez. Tem outros cultivos que já são mais tradicionais, como o do algodão e do milho, mas a soja está se expandindo. E aí, para essa área aqui, que a gente chama de fronteira agrícola, da soja, a gente dá o nome de Matopiba, tá? É a abreviação das quatro siglas desses quatro estados. Então, na região, na área do Matopiba, a gente tem a expansão do cultivo de soja, tá? Então, aqui é principalmente a soja na região do Matopiba, certo? Bom, então, com relação à agropecuária na região Nordeste, é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as indústrias. Aqui vocês podem ver que tem um mapa, né, com os principais setores industriais de cada região do Brasil. Vou focar aqui na região Nordeste, certo? Mas antes de eu falar aqui dos segmentos, eu vou mostrar uma outra, uma outra coisa para vocês. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho, gente. Deixa eu compartilhar uma outra imagem. Pronto. É, nessa, nessa outra imagem aqui, deixa eu só dar uma ampliada. Pronto. Nessa outra imagem, a gente está vendo dois mapas relacionados às indústrias da região Nordeste. São indústrias de transformação. O que que isso significa? Vai pegar a matéria-prima e transformar em uma outra coisa que vai ser utilizada por outras indústrias. Mas por que esses mapas? Eu estou mostrando eles porque eles mostram bem, eles ilustram bem onde estão localizadas, concentradas as indústrias na região Nordeste. Que elas não dá para ver pelo mapa que elas não estão por toda a região, elas têm umas concentrações, uns focos, que são essas bolinhas maiores. Então, na região Nordeste, as indústrias elas estão localizadas mais próximas de regiões metropolitanas, de cidades que são capitais muito importantes da região Nordeste desde a época da colonização. E aí, do que a gente está falando aqui? A gente está falando principalmente das regiões metropolitanas de Fortaleza, aqui no Ceará, que vocês podem ver que é um dos maiores destaques, da região metropolitana do Recife, em Pernambuco, e da região metropolitana de Salvador, na Bahia. Então, essas três são as principais áreas de concentração industrial na região Nordeste, tá? Vou voltar lá para outra tela. Pronto. E aí eu vou destacar isso aqui. Deixa eu só mudar de cor, porque essa cor tá meio ruim de enxergar. Mas então a gente tem, né, um primeiro dado de que a indústria se concentra nas regiões metropolitanas. E aí a gente tem três, né? No Ceará, em Fortaleza, não se esqueçam das capitais, em Pernambuco, no Recife e na Bahia, Salvador, tá? As regiões metropolitanas são Fortaleza, Recife e Salvador. Esses aqui são as siglas dos estados, tá? Só para vocês se situarem. Bom, mas antes novamente de me aprofundar aqui, a gente precisa lembrar um pouco de como se deu esse processo de industrialização na região Nordeste.
Não foi a primeira região a se industrializar, a gente estudou que foi o Sudeste a primeira a se industrializar, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas a industrialização da região Nordeste vem ali entre os anos 50 e 60. Então, ainda no século XX, a gente teve a industrialização ali da região, durante essas décadas, através de um programa que a gente chama de SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Esse programa, ele veio com uma série de investimentos. Então, o governo dessa época entendeu que a indústria no Brasil estava muito concentrada na região Sudeste e que para o restante do país se desenvolver, precisava espalhar essa indústria pelo país. Então, foi aí que cria essas superintendências. Teve aqui na região Nordeste, mas teve também na região Norte, cria essas superintendências para direcionar investimentos para as outras regiões. E o Nordeste foi uma das regiões beneficiadas. Esses investimentos, esse pacote de investimentos vinha com uma redução de taxas. Então, as empresas que se instalassem ali teriam taxas mais reduzidas de exportação, por exemplo, veio com uma melhoria de infraestrutura, então, por isso que hoje em dia a gente tem portos muito importantes na região Nordeste, e veio também com alguns benefícios fiscais relacionados a impostos, então, redução de impostos para as indústrias se instalarem. Tudo isso criou um espaço de atração, e aí as indústrias começaram a se direcionar para a região Nordeste, né? Então foi um processo um pouco mais recente, mas que veio carregado de investimentos. E agora falando, agora sim, chegando à questão dos setores, os principais que se destacam aqui na região Nordeste, vocês podem ver aqui que tem pelo menos seis, mas tem dois, desculpa, que tem dois que são mais, ganham maior destaque, que é o têxtil, que aqui é onde está mostrando a camisetinha, e o petroquímico. Então, no Nordeste, os principais polos são o têxtil e o petroquímico, tá? Também tem alguns de eletroeletrônico, porque a gente pode observar que a tecnologia, né, vem sendo bastante desenvolvida também na região Nordeste. Então, os principais setores que nós temos é o têxtil, opa, têxtil, o petroquímico e a gente poderia, digamos assim, acrescentar mais recente, né, o setor de tecnologia, que vem se despontando aí, tá? Bom, então sobre a região Nordeste é isso, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, senão ele fica muito longo, e aí logo eu volto para a gente falar da região Sudeste.